Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo e São Bento, rogai por nós. Bom, eu elaborei uma tese teológica em respostas às objeções protestantes em relação ao purgatório. Então, se você quer essa tese, você que é católico, para que você aprenda a responder às objeções e entender de uma vez por todas que o purgatório é magisterial, tradicional e bíblico, por favor, me chame no privado que eu entregarei essa tese a você. Mas vamos lá. O problema do protestante entender o purgatório é porque a teologia deles é defeituosa. Eles acreditam que, por serem alcançados por Jesus Cristo, serem justificados por Ele, significa que nós não precisamos ser cooperadores com a graça para ser salvo. O que isso é completamente mentira. Porque São Paulo ele vai fazer essa distinção entre ser justo e buscar a perfeição. Esta busca da perfeição nós chamamos de santidade gradual. O que significa isso, Talmidim? A santidade gradual é um processo de buscar as virtudes de santidade. Ora, não é porque eu sou justo que eu sou santo. Muito pelo contrário. A justificação me deu o direito de ser chamado filho de Deus e de poder alcançar a perfeição espiritual. O Senhor na cruz, ele retira o pecado original que nos afastava completamente dele, mas a cicatriz da nossa alma desta retirada ainda permanece, que nós chamamos de concupiscências. Ora, o próprio São Paulo faz essa distinção entre justo e buscar a perfeição. Agora veja, por mais que nós somos justos, aonde entra o purgatório nisso tudo? Entra nos pecados veniais. O que seriam esses pecados veniais? São pecados que não nos levam à morte. Não nos levam à morte. Essa doutrina de que todo pecado é igual, isso é uma balela protestante. Porque existem os pecados mortais que ferem completamente o coração de Jesus Cristo. Nós estamos menosprezando absolutamente a justificação, a graça. Estamos desprezando a crucificação de Cristo, e há aqueles pecados que por muitas vezes nós cometemos inconscientemente e também conscientemente. Por exemplo, os pensamentos impuros que entram na nossa mente sem que nós de fato queremos que ele entrasse. Não é? Por exemplo, uma mãe que rouba leite para alimentar o seu filho, porque está passando por um problema financeiro muito grande. Aí eu pergunto, roubar é pecado? Está lá nos 10 mandamentos, não roubarás. Porém, entretanto, todavia, Deus é tão carrasco assim a tal ponto de mandar essa mãe que roubou para alimentar o seu filho ao inferno? É óbvio que não. Embora que este pecado manche a santidade, não é? Porque não é uma virtude roubar, mas este pecado também não o levará para o inferno. Então, essa é a questão. O que será feito com esses pecados? Nós temos a oportunidade de alcançarmos a perfeição ainda em vida, através da penitência, através de uma vida completamente voltada para Jesus Cristo. Mas, se caso isso não acontece, Deus me mandará para o inferno? Não. A minha alma entra num estado de purificação. Afinal, no céu não entra nada impuro. Nenhuma mancha pode entrar no céu. A própria Bíblia diz que a nossa alma tem que estar branca como a neve. Ora, se os protestantes acreditam que o pecado original ainda existe neles, pelo menos em muitos debates que eu debati, eles acreditam que eles ainda possuem o pecado original, então aonde que este pecado será sanado?
E se porventura algum protestante não acredita que ainda possui o pecado original, mas que ainda continua sendo pecador, quando que esses pecados serão purificados? No céu não entra pecado. Porque nós estaremos diante de um Deus que é completamente, absolutamente santo. Então é inevitável a purificação. Não é porque nós somos justos que nós recebemos o direito imerecido de sermos chamados filhos de Deus e que, de fato, poder alcançar esta perfeição espiritual, porque agora nós podemos nos achegar a Deus, porque o pecado original não existe mais no nosso coração após o batismo, na nossa alma, que de fato nós não precisaríamos de uma purificação. Nós precisamos alcançar a perfeição espiritual para então de fato se encontrar com o Senhor. Então é inevitável a purificação. A purificação é necessária, seja ela em vida ou seja ela em morte. Ah, mas o purgatório anula o sacrifício de Cristo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ao purgatório, nesse estado de purificação, o Senhor demonstra algo chamado misericórdia. Este fogo consumidor que não consome a essência. Como se chama isso, Talmidim? Purgatório. É o fogo que não consome a essência, mas a purifica. Purifica a nossa alma. Então, sim, o purgatório ele é bíblico, tradicional e magisterial. Que o Senhor nos abençoe.